E aí, todo mundo cansado ou nem? Todo mundo muito cansado normalmente, né? Mas esse cansaço, até que ponto que ele é normal? A fadiga excessiva, que é o tema do nosso vídeo de hoje, é o que eu quero te explicar. O que é fadiga excessiva? Fadiga excessiva é quando você está desempenhando as suas atividades no dia a dia, mas arrastado, sabe? Sem motivação, sem vontade de realizar essas tarefas, ou às vezes acaba não fazendo elas por causa desse cansaço. Senta e parece que fica até meio ofegante qualquer atividade que você exerça. Ou se você tem a oportunidade de ir dormir, você faria isso, né? Eu sei que faria isso. Talvez não fizesse, mas precisa sentar para descansar. Esse cansaço excessivo, fora do cansaço do final do dia, é uma das queixas de muitas pessoas. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar qual é a relação com a nutrição e como que um nutricionista também poderia estar te ajudando nisso. Quero te mostrar hoje quais são os possíveis fatores que podem estar te causando esse cansaço excessivo e como que tu pode implementar algumas estratégias na tua vida para diminuir esse cansaço, talvez até extinguir ele da tua vida, tá bem? Bom, primeiramente, meu nome é Maria Isabel. Se a gente não se conhece, é uma grande honra para mim estar te fornecendo essa informação. Eu sou nutricionista e eu quero te falar hoje que sinais que teu corpo está te dando que tem algum problema. Esse cansaço excessivo é um reflexo, muitas vezes, desses sinais que eu vou te trazer aqui, e tu vai ter que ver que alguns deles podem não ser ou podem ser, mas eu fiz uma lista bem ampla para te exemplificar quais que poderiam ser. Primeiramente, tem que se pensar que uma pessoa estressada, ela normalmente tem mais dificuldade de relaxar. O estresse crônico, o estresse de baixo grau, que é aquele que todo dia você se estressa, pelo menos um pouco ou muito, todo dia, todo dia, todo dia. É estresse do trânsito, é estresse no trabalho, é estresse da escola, enfim, suas rotinas. E esse estresse vem se acumulando. Aí chega no horário de descansar, você vai dormir, aí não consegue porque o estresse tá lá na cabeça. Ah, tem tal problema, tem tal problema, tem tal outro problema. E aí você não consegue dormir. Então, o fato de estar estressado cronicamente aumenta os níveis de um hormônio do estresse chamado cortisol. Então, se esse for o seu caso, seria legal tentar algumas técnicas para diminuir esse estresse. E quais seriam essas estratégias? Pode ser meditação, pode ser incluir dentro da sua rotina, por mais que ela seja de trabalho. Então, pelo menos 2 minutinhos de relaxamento para você parar, respirar, enfim, tomar um chá quando vê. Bom, mas pode ser que estresse não seja o teu problema. Pode ser outra coisa, ou pode ser também, né? Aqui tudo é ou e barra e. Pode ser uma coisa e outra ou outra. Bom, tem também o caso do excesso de gordura na região abdominal. E o que isso tem a ver com a questão de eu estar cansado, Isabel? Qual é a relação de eu ter uma gordurinha na minha barriga e isso me deixar mais cansado? A relação é que a gordura abdominal excessiva, tá? Quando eu falei gordurinha, pense em uma gordura mais elevada, tá? Aquela barriguinha de chope ou aqueles culotes, enfim, aquela gordura acumulada ali, ela produz uma inflamação de baixo grau, crônica. E essa inflamação deixa o teu corpo mais intoxicado, digamos assim, se tu não tiver pela tua alimentação fatores antioxidantes. E normalmente não tem, porque pessoas que estão acima do peso ou com obesidade, essas pessoas costumam ter uma alimentação ruim. Então, por alimentação ruim, entende-se que essa pessoa não consome frutas, não consome alimentos diversificados, vive numa monotonia alimentar e essa monotonia alimentar está prejudicando essa saúde. Pode ser que esse seja um outro problema que eu posso te destacar aqui, a tua alimentação.
Quando se tem uma alimentação monótona, tu concorda aqui comigo que se tu come todos os dias basicamente a mesma coisa e chega no final de semana, tu come padronizado, sempre as mesmas porcarias, tu tá conseguindo nutrientes quase sempre os mesmos, tá? Pensa assim. E aí, tu não tem uma diversificação, então logo tu não tem fontes diversificadas de nutrientes. Então pode ser que tu tenhas uma anemia por deficiência de ferro, pode ser que tu tenhas uma anemia por deficiência de vitamina B12 ou B9, ácido fólico, né? Pode ser que tu tenha uma ampla deficiência de outros nutrientes, zinco, magnésio. Pode ser também, tá? Porque todos esses sintomas, normalmente de cansaço excessivo, podem estar acompanhados de um quadro de deficiências nutricionais graves. E essas deficiências nutricionais, tu não fez ela de ontem para hoje ou da semana passada para cá, tá? Tu fez ela durante a tua vida inteira, te alimentando do jeito que tu te alimenta. Ou talvez esteja alguma condição clínica do teu corpo que precise de uma atenção que não está te deixando absorver bem alguns nutrientes. Pode ser isso também. Então, nesse caso, tu te alimenta bem, porém, existem condições clínicas, como eu te falei, como a falta de acidez no teu estômago, alguma desbiose intestinal, ou enfim, o quadro que for, e tu não tá absorvendo bem esses nutrientes da tua alimentação. E por conta disso, tá se sentindo mais cansada, mais cansado. Eu preciso te falar isso porque se você não tá respirando direito, se você é ansioso, ansiosa, você não respira bem. Então logo você não se oxigena, não oxigena corretamente seu sangue. E por isso pode ser que também estejas ficando mais cansada, cansado, de uma forma geral. Vamos respirar fundo, vamos praticar a respiração, que é uma coisa tão banal que a gente respira mais superficialmente, né? E essa respiração, ela não oxigena o nosso corpo. Existe também a possibilidade de ter uma intoxicação por metais pesados, seja chumbo, seja alumínio, seja lítio, seja o alcatrão, enfim, qualquer metal pesado. Se tu entrou em contato pela respiração ou passou na sua pele, ou enfim, qualquer que tenha sido o contato, tenhas bebido, inclusive, pode ser que tu estejas intoxicado e por causa dessa intoxicação tu tem reflexos em órgãos diferentes. E esses órgãos, como por exemplo a sua tireoide, podem repercutir nesse quadro de fadiga. No caso, deficiências nutricionais ou qualquer probabilidade genética de desenvolver um problema de saúde, você não se exercita e você tem uma vida completamente desregulada na parte de saúde, e aí você produz uma disfunção na sua adrenal, nas suas mitocôndrias, na sua tireoide, e essas disfunções normalmente elas vêm associadas com a fadiga, tá? E como assim? Como que eu sei que eu tenho isso? Primeiramente, tu precisa ser acompanhado por um profissional de saúde, seja nutricionista, seja médico, certo? Para que ele possa identificar através de exames ou por meio no recordatório da tua alimentação, enfim, o que for, para saber se você tem ingerido ou como é que é os seus hábitos de vida. E te falo que usar desodorante, por exemplo, com alumínio já é uma forma de intoxicar-se com metais pesados, tá bem? Pense também que existe, e esse é o principal ponto e eu deixei para o final, porque ele é um dos mais importantes, tá? Eu me sinto cansado já logo pela manhã, o dia inteiro. Isso é o cansaço, como a gente falou, a fadiga excessiva. Mas pensa aqui comigo, como é que tá a qualidade do teu sono? Tá dormindo bem? Eu durmo bem. Ok, mas que horas que tu dorme? Tu dorme às 2 da manhã? Tu dorme mais cedo?
Tu consegue manter esse sono a noite inteira? E quando tu acorda, qual é a primeira coisa que tu faz? Ou quando tu vai deitar na cama, o que que tu faz? Por que que eu tô te fazendo todas essas perguntas? Porque pensa aqui comigo. A gente tem muitas vezes uma desregulação do nosso ciclo circadiano por conta das nossas atividades diárias. Então, pensa que provavelmente tenha uma possibilidade de tu tá desregulado o teu ciclo de sono, tá? E por conta dessa desregulação do teu sono, da tua produção de melatonina, que é o hormônio responsável por te manter dormindo, e ai, peraí, abre um parênteses, como eu desregulo a minha melatonina? Não tendo uma alimentação adequada é um bom exemplo. Ficando com luzes azul ou televisão ou celular perto do horário de dormir é um outro exemplo, tá? Fecha parênteses. Tá? Pensa que uma pessoa que é estressada, que se alimenta mal, que mexe no celular ou que fica assistindo filme de terror, filme de suspense ou séries, enfim, ou se enche de conteúdo tóxico, pesado, próximo ao horário de dormir, essa pessoa ela fica num estado crônico de estresse e desregula todo o sono também, tá? Então vamos cuidar o tipo de conteúdo que vocês consomem perto do horário de dormir. Noite é o horário de relaxar, não é o horário de se intoxicar com as coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Isso é para outro horário, porque o nosso corpo ele não entende que isso é acontecendo com o outro e não com nós. O nosso corpo entende que tudo aquilo é uma ofensa. Ele tende a entender e produzir mais hormônios de estresse por conta disso, tá? Então, são coisas que eu tô te trazendo aqui que tu mesmo poderia se responsabilizar na tua vida e mudar, tá? Mas conta, por favor, com a ajuda de um profissional, porque às vezes tu pode realmente ter alguma dessas condições que eu te falei, de disfunções em órgãos endócrinos ou disfunções no teu ciclo circadiano, na sua dieta, se a sua dieta ela é restritiva demais, se a sua dieta ela tem baixos valores de carboidratos e você se exercita demais, ou se a energia da sua dieta não é suficiente para te manter de em pé, é óbvio que tu vais ficar cansado. Então, contem sempre com a ajuda de um profissional. Eu fico muito feliz de poder trazer aqui algumas dicas para vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no meu canal. Para mais vídeos como esse, por favor, curta e também comenta aqui embaixo sugestões. Fico sempre muito aberta e receptiva a tudo que vocês me trouxerem. Então, se cuidem e um grande abraço meu para vocês novamente. Tchau, tchau! O meu desejo é que tu melhores, que essa tua fadiga melhore também e que tu te cuides, tá bom? A gente se fala e até logo. Tchau!